sempre juntos, em nome de Jesus. Amém? Qual o tema mesmo, gente? Quem se lembra? A bênção dos 12 cestos cheios. Aonde há 12 cestos cheios? Aonde há 12 cestos cheios, a bênção de Deus está ali. A bênção de Deus literalmente está ali. Quero fazer uma pergunta. Quem aqui sente a necessidade da bênção de Deus na sua casa? Eu sinto. Você também? Amém? Então é completamente relevante você entender como fazer para que essa bênção dos 12 cestos cheios estejam dentro da tua casa. Eu vou fazer uma defesa de 3 pontos importantes que podem fazer todo sentido para você. Para que haja 12 cestos cheios dentro de um lugar, de uma casa, de uma família, de uma comunidade, de uma igreja, eu quero defender 3 pontos importantes. O primeiro dele é cobertura, o segundo dele é atmosfera e o terceiro é organização. A bênção de Deus dos 12 cestos cheios está aonde tem cobertura, aonde há uma atmosfera e aonde há organização. Falando em cobertura, eu quero ler com vocês aqui o verso 35 e 36, nós não lemos lá, mas os meninos vão colocando para mim no telão, para a gente poder mostrar para vocês a palavra. O texto vai dizer assim, ó: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus com um problema. E esse problema era qual? Eles disseram o que para o Senhor Jesus? Nós temos um problema. Primeiro problema, é deserto esse lugar. Então eles estão onde, gente? Onde eles estão? Está claro para todo mundo? Amém? Eles estão no deserto. E já é avançada a hora, ou seja, o horário do culto já passou, já quebrou, já foi, já ultrapassou. Eles estão fazendo agora hora extra. E olha só, nós temos 2 problemas. Primeiro, eles estão no deserto. Segundo lugar, estão fazendo hora extra, passou o horário, romperam com a hora, com o tempo. Aí eles vão dar uma ideia, e essa ideia eu chamo de uma ideia brilhante. Só para saber se você está comigo aqui, diga assim comigo: uma ideia brilhante. Quem na vida aí alguma vez teve uma ideia brilhante? Levanta a mão. Quem alguma vez teve uma ideia e fala assim: essa ideia é uma ideia brilhante? Já teve? E no final ela foi reprovada por Deus. Você já teve? Se achando o máximo, se achando que é a melhor ideia de todas, aí chega lá, Jesus olha para você e fala assim: que ideia mais nada a ver. Então, olha só o que acontece. O texto está dizendo o quê? Então, eles deram uma ideia brilhante. Qual foi? Está no verso 36. Eles disseram assim: despede a multidão, ou seja, manda eles embora. Para quê? Com uma finalidade. Olha só, com uma ideia brilhante tem que ter um para quê, né, gente? Ou um porquê. E eles tinham uma finalidade. Por quê? Passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, eles comprem para si o que comer, para que eles ainda encontrem. Já pensou quando você chega em casa tarde e você quer comer alguma coisa? A sua preocupação é essa: eu não tenho nada em casa. Então a sua primeira preocupação é o quê? Eu preciso achar um mercado aberto. E você sabe que toda cidade tem aquele mercado que você sabe que não fecha junto com os outros. Ele sempre demora mais um pouquinho. E você chega lá, você consegue comprar aquilo que está fora de hora. Mas e quando passou do horário mesmo e realmente não tem como, não tem mais mercado nenhum aberto, não tem loja nenhuma mais aberta? Então, olha só o que está acontecendo. Você tem um presente para comprar, é o dia do aniversário, e você teve a semana toda para comprar o presente, e você decidiu comprar no sábado, só que meio-dia, por exemplo, em Mirassol, fecha as lojas, é ou não é? Se você é pastor, você tem uma chance, pelo menos, de ter um membro na igreja que tem uma loja. Eu só ligo para a Jéssica: Jéssica, tem uma roupinha aí para eu levar aqui para o aniversário? Ela dá um jeito. Entre outros irmãos aqui que também tem negócios. Mas e se você não tem como pedir para alguém, e já está no dia do aniversário e você perdeu a hora? Então, tente entender que o que está acontecendo com eles é exatamente: Senhor Jesus, o Senhor demorou demais no culto hoje, eles vão sair daqui, eles não têm para onde lanchar. Não tem. Então, já fechou o RN, lá em Quatro Marcos já fechou lá o Dogão, eu não sei, já fechou tudo, pastor, você demorou demais. Esse é o problema. Nossa ideia é: manda eles embora agora, quem sabe ainda dá tempo. Se eles passando aldeia por aldeia, em alguma aldeia vai estar aberto. Bairro por bairro vai ter algum mercado aberto, alguma coisa para eles comprarem.
Então eles tiveram essa brilhante ideia: despede as multidões, manda eles embora. Essa brilhante ideia, Jesus vai dar uma resposta para eles, e está no próximo texto. E qual a resposta que Jesus dá lá no 37? Vocês viram que Jesus fala lá no verso 37? Ele falou o quê? Ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Então, eles vêm com uma brilhante ideia, e Jesus vem com uma outra direção para eles. Jesus está dizendo assim: gente, o mais importante não pode parar. O mais importante nesse momento não é eles comerem pão, porque não é só de pão que vive um homem. Os ensinamentos, o alimento espiritual que estava sendo ministrado para aquela multidão era tão importante que Jesus entendeu que não precisava naquele momento parar o culto. De fato, não foi a multidão que reclamou. Quem reclamou foram os discípulos, os 12. A multidão estava tranquila, a multidão estava se alimentando, estava sentada ouvindo Jesus, mas os discípulos vieram com uma preocupação. E para os discípulos, alimentar eles fisicamente é mais importante do que alimentar eles espiritualmente. Então eles estão prestes a aprender uma grande lição: que as coisas espirituais, elas são mais importantes do que as coisas materiais, porque a bênção nunca vem de baixo para cima, a bênção sempre vem de cima para baixo. Jesus Cristo diz assim: olha, Pilatos, você não teria como fazer nada contra mim se do alto primeiro não fosse autorizado. Então é dos céus que vem a resposta, é dos céus é que vem a bênção, é dos céus que vem a liberação, é dos céus. Quando Deus olha para você e abençoa, não há nada que seja capaz de impedir o agir de Deus na sua vida. Pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar todos os demônios, pode se levantar todas as patentes das trevas, nada é incapaz de impedir uma pessoa quando ela recebe a bênção dos 12 cestos na vida dela. Então, mais importante agora do que dinheiro, riquezas, pão, pizza, lanche, o mais importante para você agora é a bênção de Deus na tua vida. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Então guarda algo no teu coração, meu irmão, que nós ensinamos aqui que a direção quem dá é Jesus. A direção que Jesus dá é mais importante do que a direção que homens dão. A palavra de Deus é mais importante para nós do que ensinamentos de homens. Então, a nossa comunidade é uma comunidade direcionada pelo Senhor Jesus e pela palavra do Senhor. Então não há nada que seja mais importante. Então, uma igreja que é vencedora, uma família que é vencedora, precisa aprender a andar debaixo da direção de Cristo. Quem está entendendo aqui? Na tua casa, quem tem que dar direção é Cristo. Se Cristo falou, está encerrado o assunto. Então, tudo que envolve a nossa vida só vai fazer com que a gente receba essas bênçãos se Cristo tem a palavra final na nossa vida. Porque enquanto os discípulos estão tendo ideias brilhantes, tudo que eles precisavam naquele momento não era de ideias brilhantes, o que eles precisavam naquele momento era de um direcionamento de Jesus. Porque quem anda debaixo de direcionamento de Jesus, anda debaixo de cobertura, anda debaixo da nuvem, da coluna de fogo. Então quem anda debaixo do direcionamento de Jesus, anda debaixo de obediência à palavra do Senhor. Escuta uma coisa: a obediência à palavra do Senhor é inegociável. A obediência à palavra do Senhor é mais importante do que brilhantes ideias que nós temos diante da nossa família, diante do reino de Deus, diante da obra de Deus. As nossas ideias, elas são importantes e merecem ser ouvidas, mas elas nunca vão superar um direcionamento do Senhor Jesus para as nossas vidas. O direcionamento do Senhor Jesus é a cobertura que nós precisamos para podermos, não importa se estivermos no meio de um deserto, para nunca faltar nada na nossa vida. Sabe o que a gente está precisando? Não é de aldeias, não é de mercados abertos. O
O que nós precisamos é uma palavra de direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas, porque se essa palavra vem, não importa onde nós estamos, lá naquele deserto, Deus vai trazer o sustento, naquele deserto Ele vai trazer a multiplicação, naquele deserto vai haver a fartura de Deus na nossa vida. Então talvez você esteja correndo atrás de aldeias, procurando mercados, sendo que a fonte da vida, o pão da vida está diante de você, e basta uma palavra dele na tua vida para mudar toda a tua história. Então eu quero dizer para você que o que você precisa de verdade na tua vida é de um direcionamento de Jesus, porque para onde Jesus mostra a direção, Ele manda junto a provisão. Então Deus tem provisão para liberar na tua vida hoje, e eu declaro, serão 12 cestos cheios, vai alimentar todo mundo, e ainda vai sobrar 12 cestos cheios, um para cada mês do ano. Quem toma posse aqui em nome de Jesus? Então diga: Senhor, eu quero caminhar debaixo de direção, de cobertura do Senhor. Aleluia. Irmão, só pode dar cobertura quem está em cima. Cobertura não vem de baixo, cobertura vem de cima. Diga assim comigo: cobertura não vem de baixo. Fala: cobertura vem de cima. Diga assim: então a minha cobertura é Jesus Cristo. Por isso nós ensinamos na comunidade o respeito às palavras de Deus, às escrituras sagradas. Nós ensinamos respeito às coisas de Deus. Nós entendemos que todas as coisas de Deus serão sagradas. O profeta Zacarias nos diz que nos últimos dias, ou melhor, no milênio, quando Jesus vai vir reinar 1000 anos aqui na terra, pessoalmente, presencialmente, ele diz assim que todas as coisas serão santas, todas as coisas serão sagradas. Ele diz assim: até as panelas serão sagradas. Olha só o desejo do coração de Deus, que todas as coisas estejam debaixo de cobertura. Ele diz assim: até o sinete de um cavalo, que naquela época o cavalo usava sinete, até o sinete será sagrado, será santo. Então muitas vezes o que nós não temos é essa percepção de que todos os utensílios da nossa casa, todas as pessoas da nossa família precisam estar consagrados, precisam estar debaixo da cobertura, precisam estar debaixo de direcionamento de Deus. Ao passo de que você não vai, você não vem sem primeiro receber uma direção de Deus, sem primeiro você buscar de Deus resposta. Havia um homem na Bíblia que ele foi conhecido como segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Ele não dava um passo sem direcionamento do Senhor. Mas na verdade ele chegou a dar alguns passos e ele falhou miseravelmente, e ele aprendeu isso. Então ele aprendeu a não sair fora da direção de Deus para a vida dele. Então o que nós entendemos é que muitas vezes as nossas crenças que nos limitam, os nossos pensamentos que nos escravizam, quer nos dar brilhantes ideias. E geralmente essas ideias brilhantes são nossos achismos. E esses achismos nossos são da nossa própria direção, são do nosso próprio entendimento. E a palavra está sempre ensinando a gente não caminhar segundo o nosso próprio entendimento. Ele fala: não se estribes no seu próprio entendimento, ou seja, não dê com os burros na água, não dê com a cabeça na parede no seu próprio entendimento, mas aprenda a andar debaixo de direcionamento. Eles tiveram uma crença limitante muito grande. Eles disseram assim: Senhor, despere essa multidão, se eles vão morrer de fome aqui. Manda eles embora, porque a gente não consegue ver nenhuma solução. Essa ideia brilhante deles não passava de um achismo, aquele detalhe que diz assim: eu acho. Irmãos, e esse negócio de eu acho limita muito a obra de Deus. Por quê? Porque esse eu acho é da sua cabeça, não é da cabeça de Deus. É você que acha, não é Deus. Não foi Deus que disse. E você pode ser uma pessoa cheia de crenças que te limitam, e você muitas vezes quer impor esses limites sobre as coisas de Deus, sobre o que Deus pode, o que Deus não pode fazer, sobre qual direcionamento Deus pode dar e qual Deus não pode dar. Mas isso não veio da mente de Deus, isso não veio da cabeça de Deus, isso não veio do coração de Deus, isso não veio da boca de Deus. Isso é a nossa mente gritando, devido às nossas necessidades. Imagina, Jesus, quando encontrou os discípulos, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada.
Eles estavam cansados, com fome, e eles perceberam que passar a noite pescando sem pegar nada gera fome. E agora estão vendo, repetindo na mente deles, mais uma noite que a gente vai ficar com fome, mais uma noite que a gente vai passar necessidade. Então as experiências do passado estavam gritando no coração deles diante de Deus, como se Deus tivesse compromisso com os nossos traumas do passado, com as nossas experiências negativas do passado. O Senhor manda dizer para nós que Ele está fazendo uma coisa nova. Ele diz assim: olha, esqueçam o passado doloroso de vocês, porque eu estou fazendo uma coisa nova no meio de vocês. Então deixa esses traumas para trás, deixa esses pensamentos limitantes. Não é o que deu errado lá que vai dar errado agora. Olha para essa pessoa e fala assim: não é porque deu errado lá que vai dar errado agora. Fala para ela. Você precisa entender que o eu acho é uma ideia aparentemente brilhante, mas infelizmente ela é limitante e ela não vem de Deus. Ela não vem do Senhor. Então olha só, meu irmão, o eu acho é uma ideia brilhante diante de um coração que acha que tudo é impossível. Agora, o que a palavra diz? Que nada é impossível ao que crê. Agora, se é um pensamento limitante, significa que é um pensamento que impossibilita. Então, eu não consegui, então você não vai conseguir. Eu não venci, então você não vai vencer. Gente, para os discípulos era muito difícil isso tudo. E era uma lição muito importante que eles precisavam, naquele momento, vivenciar. Eu gosto do que o apóstolo, do que João vai falar, mas eu gosto, a narrativa de Marcos a respeito dessa passagem é fantástica. Por isso eu escolhi o texto em Marcos. Porque quando você vai nesse mesmo Evangelho de Marcos, nesse mesmo capítulo, você vai lá para o verso 52, vou pedir para os meninos colocar, Felipe, o verso 52, olha só para vocês verem o que está acontecendo no verso 52. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos então? Nós estamos falando dos discípulos, gente, dos discípulos de Jesus, que viram Jesus fazendo milagres. Olha só o que está acontecendo lá na frente, ok? Lá na frente, já passou o tempo, olha o que está acontecendo, está no mesmo capítulo, mas já passou um tempinho. Vamos ler juntos? Diga comigo. Porque o tempo passou e eles ainda não haviam compreendido os milagres dos pães e peixes. É por isso que Davi fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, a mente e o coração dele. Ele precisava para poder entender e compreender as grandezas de Deus e aquilo que Deus quer fazer. Deus é aquele que pega o homem do pó, que está no monturo, que está no esterco, que está no fundo do poço, e Deus faz isso aqui, ó, vira. Irmãos, você pode dormir hoje no fundo do poço, como foi José, e acordar amanhã dentro de um palácio, como foi José. As coisas com Deus são assim, porque você está achando hoje que porque é deserto, porque está escuro, você está achando que Jesus não está com você? E que Jesus não pode fazer milagre? A tendência nossa, com a nossa limitação, é ter ideias brilhantes. Ao invés de, em primeiro lugar, procurar ter dependência da direção que Deus tem para a nossa vida. Porque quando a gente vai envolver em negócios, quando nós estamos solteiros e vamos tomar decisões de casamento, quando a gente vai abrir uma empresa, seja o que for, muitas vezes nós fazemos isso debaixo de achismo, de ideias limitantes, de ideias brilhantes, que não compactuam com aquilo que é a direção de Deus para a vida de uma pessoa, ou para a sua vida. Quem sabe todas as vezes que você quebrou a cara, assim como foi comigo, provavelmente com você, todas as vezes, é quando você foi pela sua própria cabeça, é quando você achou uma saída que você falou assim: pronto, vou resolver esse problema, está deserto e está tarde, achei uma resposta. Então você também passa por deserto, você também passa por noites escuras, e quando você está no deserto e você tem noites escuras, você tem uma brilhante ideia de sair de lá. Mas você não tem a bendita ideia de pedir um direcionamento e andar debaixo de cobertura de Jesus. E Jesus está dizendo: não vou fazer isso não, vocês não vão despedir ninguém e vocês não vão fazer nada disso. Vocês mesmos é que vão dar de comer para essas pessoas. Os discípulos travaram, porque meu irmão, minha irmã, fica pensando, eles não tinham comida nem para eles, eles não tinham dinheiro nem para eles, onde é que eles iam conseguir o suficiente para abençoar?
Olha o que eles vão dizer no verso 36, na parte final ali, eles vão dizer assim, ó: iremos comprar 200 denários de pães para lhe dar de comer. Aqui, ó, olha lá, na minha está como uma pergunta, mas ali, olha só, ele fala assim, é no verso 36, na parte, passa para frente um pouquinho, Felipe, na parte final dele. Tem a parte 36 final? Não? Tá bom, mas eles falam assim, nós temos 200 denários aqui, eles falam assim, nós não temos 200 denários aqui para dar de comer para eles. Quando Jesus fala isso para eles, que eles deveriam dar de comer, a primeira coisa que eles pensaram foi em dinheiro. E eles falam assim, nós não temos dinheiro, nós não temos denário, nós não temos aqui nem 200, olha lá, nem 200 de pão para lhes dar de comer. Então a primeira solução agora, depois da primeira ideia brilhante, vem a segunda. Não basta errar uma vez, tem que errar duas, é ou não é? É do ser humano, né? Não basta errar uma vez, tem que errar duas. Quem sabe exatamente o que você está passando, Deus está te dando direcionamento, Deus está te oferecendo cobertura, e você continua insistindo no mesmo erro, insistindo em caminhar na mesma direção, sendo que Jesus já está dando para você a palavra. Mas escuta só o que ele vai dizer lá no Evangelho de João, a mesma passagem, Evangelho de João capítulo 6, eu quero ler com vocês o verso 6, capítulo 6, verso 6, e olha só o que Jesus vai dizer. Evangelho de João, o apóstolo João vai dar para a gente uma perspectiva do ponto de vista dele dessa mesma situação. Vamos ler juntos, leiam comigo. Mas dizia isto para... Por quê? Quem sabia? Já sabia ou não sabia? Já tinha resposta ou não tinha? Já tinha solução ou não tinha? Mas o que ele estava fazendo com eles? Testando, experimentando, provando. Olha para essa pessoa e fala, esse deserto não é para te matar, é para te experimentar. Se você confia ou se você não confia. Se você crê ou se você não crê. Se você obedece ou não obedece. Fala assim, hoje você tem que sair com uma decisão daqui. Fala para essa pessoa linda, hoje você sai daqui com uma decisão. Qual é essa decisão, pastor Fabrício? Se você vai andar debaixo da cobertura de Jesus ou vai andar pela sua cabeça? Você vai andar pela cobertura de Jesus ou vai andar pela tua cabeça? A bênção sempre vem de cima para baixo. Quem está entendendo isso aqui? A bênção sempre vem de cima para baixo. A gente precisa aprender a andar debaixo de cobertura, de proteção, de quem é maior do que a gente, de quem tem mais autoridade que a gente. E isso é o importante. E quem é o cabeça da igreja? Jesus. Ele dá o direcionamento. Então a palavra que nós precisamos é a palavra de Cristo. Toda igreja vencedora, toda família vencedora, toda família que supera, aprende a andar dessa forma. Por quê? Porque é questão de inteligência espiritual. É questão de você não ficar dando os burros na água, de ficar batendo a cabeça na parede, dando os murros em ponto de faca, insistindo no erro. Até quando? Até quando insistir no erro? É uma questão de inteligência, gente, de uma inteligência espiritual. Não dá para insistir naquilo que você está vendo que não tem a bênção de Deus. Se não tem a bênção de Deus, não tem cobertura. E se não tem cobertura, não haverá 12 cestos cheios. Quem quer a bênção dos 12 cestos cheios aí? Então coloca a mão no teu coração e diga comigo, Senhor, para isso eu decido andar debaixo da tua cobertura, debaixo do teu direcionamento. Fala, quem dá direção, dá a provisão. Mas se você for para o seu próprio caminho, então junte você seus 200 denários que você vai precisar. Você vai precisar mais cedo ou mais tarde os seus 200 denários. Mas se você vai andar debaixo da direção, você precisa entender que pode ser deserto, pode ser tarde da noite, mas Jesus está lá com você e Ele vai virar o jogo em seu favor. Quem crê nisso aqui nessa noite? Ele vai virar o jogo em favor daqueles que andam debaixo da sua direção, da sua cobertura. Quem crê nisso aqui nessa noite? Então dê para Ele uma salva de palmas em honra e glória, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia! Agora olha só, a bênção dos 12 cestos, ela vai passar pelo segundo ponto que eu quero acelerar aqui com vocês, que é o ponto da atmosfera. Diga assim comigo, atmosfera. Eu vou ler o verso 41, diz assim:
Tomando ele 5 pães e 2 peixes, diga assim comigo, pouquinho. Pode falar pouquinho. Quem acha que é bem pouquinho, 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 pessoas? Só homens, né? Só, fora as mulheres, fora as crianças. Tinha no mínimo 10.000 pessoas ali. Então, gente, 5 pães e 2 peixes é pouquinho, sim ou não? Aleluia. Então, olha só. Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre a bênção dos 12 cestos cheios. Então, Jesus abençoou. Quem foi que Jesus abençoou? Quem estava debaixo de direção, de cobertura. Então, olha só o que está dizendo aqui na sequência. E partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem. E por todos repartiu também os peixes. Escute que eu vou fazer uma afirmação ao seu coração. Os bens que estão nas nossas mãos, sendo muitos ou sendo poucos, não importa se são muitos ou se são poucos, para se multiplicar de uma forma efetiva, tem que ser posto na mão de Deus. Tudo que você tem, desde suas panelas, seus garfos, seus talheres, sua cama, suas toalhas, seu sabonete, sua pasta de dente, seu creme dental, sua escova de dente, você precisa aprender a colocar na mão de Deus. Você vai pôr isso na mão de Deus. Porque olha só, eu quero pegar essa palavra aqui para vocês. A palavra que está escrita aqui é abençoou. E essa palavra abençoar, ela é muito poderosa, porque ela traz uma ideia do que? De uma gratidão muito forte que é demonstrada por Jesus naquele momento. Então, preste bem atenção numa coisa. Olha só. Essa palavra abençoar, no grego é eulogia. Eulogia. Então, essa palavra significa assim, louvar, adorar a Deus. Adorar a Deus com louvores, sabe? Cantando também. Mas ela também é traduzida como gratidão. Gratidão. Então, olha só. A palavra eulogia, ela também traduz gratidão, mas ela traduz uma coisa muito importante, que eu quero dar para vocês como uma chave de bênção na vida de vocês. A palavra eulogia, ela é uma palavra de invocação. Ela invoca. Invoca o quê, pastor? Bênçãos. Ok? É uma invocação de bênçãos. Vocês se lembram quando aquele profeta Balaão foi convocado para poder amaldiçoar o povo de Israel? Ele foi pago para isso. Quando ele ia amaldiçoar o povo de Israel, ele não conseguia. Por quê? Porque ele fazia o eulogia. Ele invocava a bênção. Ele não conseguia invocar a maldição. Ele invocava a bênção. Quanto mais ele invocava a bênção, mais a nação de Israel celebrava. Quanto mais ele invocava a bênção, mais o povo de Deus era feliz. Essa palavra feliz vem da palavra makarios. Makarios é bem-aventurados. Ou seja, bem-aventurados sois vós quando, e você vai ver o Mateus capítulo 5, 6, 7, Jesus falando das bem-aventuranças. Então essa palavra makarios. Essa palavra makarios, ela está conectada com a eulogia, que é no sentido assim, de você invocar bênçãos, ou seja, invocar bem-aventuranças. Porque a palavra bem-aventuranças é bênçãos aventuradas, ou seja, bênçãos felizes, bênçãos alegres, bênçãos de felicidades. Então, olha só, uma pessoa que aprende o que é essa palavra eulogia, ou seja, essa bênção, é aquela pessoa que aprende a invocar a bênção de Deus, e essa pessoa tem como resultado na sua vida, sabe o quê? Ela tem como resultado na sua vida ser uma pessoa alegre e uma pessoa feliz. Ela pode ter motivos para chorar, ela pode ter motivos para se entristecer, só que os motivos para ela ser feliz, os motivos para ela ser alegre são maiores do que aqueles que entristecem ela. Então, são tantas bênçãos que vêm na vida dela, que ela não consegue contar essas bênçãos, ao passo de que acontece um problema aqui, um problema ali, não é capaz de abalar a vida dela, porque mais é o que Deus faz por ela do que o inimigo que persegue ela. Então essa pessoa, ela começa a ver a vida de uma ótica, de um ponto de vista
de bem-aventurança, ou seja, de alegria. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então essa pessoa passa a ver a vida por uma ótica onde ela vê sempre o copo mais cheio do que meio vazio. Então significa que o resultado dessa pessoa é que a negatividade vai embora, o pessimismo vai embora, as portas fechadas começam a sair, a falta de esperança desaparece, aquela tristeza começa a bater em retirada, e você olha para ela e você vê nela algo diferente. Não, olha para uma pessoa, vê se você enxerga algo diferente. Olha para essa pessoa, vê se você enxerga algo diferente. Diga assim para ela então: é a bênção de Deus na minha vida. Fala para ela: é a bênção de Deus na minha vida. Então esse algo diferente que está acontecendo com você é eulogia, ou seja, é você invocando bênçãos, apesar de todas as coisas contrárias que acontecem na sua vida. Você não deixa de ser uma pessoa alegre e feliz. E deixa eu falar uma coisa para você: não tem melhor ambiente para você estar do que aquele ambiente de alegria. Se você chega numa igreja, aquela igreja é alegre, gente, que maravilha. Se você chega numa família, aquela família é alegre, que glória, irmãos. Mas quando você chega numa casa, o clima é pesado, está todo mundo brigando, todo mundo pessimista, todo mundo achando que está faltando, despede a multidão porque a coisa está feia, vai que o horário acabou, e a pessoa está sempre reclamando, ela está sempre olhando o lado negativo, ela está sempre vendo o copo meio vazio, ela está trazendo uma atmosfera do inferno para aquele lugar. Então olha para essa pessoa e fala assim: para de reclamar, para de chorar, fala, para de ver os defeitos, fala assim: tem mais coisas boas chegando. Quem está entendendo aqui nessa noite? Se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas para celebrar, irmãos. Tem mais coisa boa chegando. Então você entra no deserto, e no deserto está frio, está escuro, mas mesmo assim você não entra num estado de murmuração, de reclamação. Mesmo assim você consegue ver coisas boas no deserto. Mesmo assim você consegue trazer uma atmosfera de alegria. Aonde você for, você tem uma missão: não leva tristeza para as pessoas. Escute, falar uma coisa do seu coração: não leve tristeza para os seus pais, não leve tristeza para os seus filhos. Onde você for, você pisar a planta do teu pé, você carrega consigo algo muito especial no teu coração. É a bênção de Deus. Essa bênção é a alegria de Deus. É uma atmosfera onde você tem até motivos para chorar, para ficar triste, mas você abre um sorrisão, porque você sabe que Deus está te abençoando. Você sabe que a bênção de Deus é contigo. Você sabe que tudo que você precisa é dessa bênção sobre a sua vida. E você sabe que pode ter pouco dentro da sua casa, pode não ter tudo o que você gostaria, mas aprenda a pegar isso, levantar e falar: Senhor, abençoe e multiplica esse pouco que eu tenho. E coloca alegria dentro da tua casa, coloca alegria na tua família, coloca alegria. E sabe, você tem deixado uma atmosfera de reclamação, de murmuração, de tristeza invadir o seu coração, ou invadir os ambientes que você frequenta, porque você não tem visto um jardim, você tem visto um deserto, você não tem visto a luz do dia, você só tem visto que está tarde, está tarde, está tarde. Irmãos, Moisés, quando estava com 80 anos de idade, mais ou menos 85, foi que Deus chamou ele. Abraão, da mesma forma. Não existe tarde para Deus. Pastor, está tarde, pastor. Eu já estou com 50 anos, pastor. Isso está me devorando por dentro, pastor. As coisas estão acontecendo. Está tarde. E você começa a invocar não as bênçãos. Você começa a invocar uma atmosfera negativa, uma atmosfera ruim sobre a sua vida. Somente a eulogia, a bênção que traz alegria,
é que realmente pode mudar a atmosfera de Deus nos ambientes que você vive. E lá pode ser um deserto. Eu estou falando com gente aqui, que chegou aqui com portas fechadas, sem saída. Eu estou falando com gente aqui, que veio aqui nessa noite, ser uma luz no fim do túnel. Você já pensou no plano A, no plano B, no plano C? Diga assim, ideias brilhantes. Ó, plano A, plano B, plano C. Diga, ideias brilhantes. Plano A, plano B, plano C. Fala assim, Jesus não está nenhuma delas. Fala, não ande sobre a sua cabeça. Não ande sobre a sua cabeça debaixo do direcionamento de Deus. Pastor, mas eu entrei nesse negócio e o negócio não está rendendo. Pastor, eu entrei nesse emprego, mas as coisas não estão acontecendo. Pastor, não aparece cliente. Pastor, não consigo achar parceiros. Pastor, não consigo achar gente para estar junto. Pastor, ei, se nesse deserto que você está, tiver a bênção de Deus com você, comece a celebrar e a sorrir. Comece a louvar o nome do Senhor, porque isso é eulogia. Quando você começa a cantar, essa é a alegria. Quando você começa a cantar no meio do deserto, no meio da escuridão, no frio intenso, mas você não para de adorar, você não para de louvar, você não para de invocar o nome do Senhor, você não para de acreditar, você não perde a esperança, mesmo que tudo não esteja da forma que você imaginou, mas você não para de acreditar que a bênção de Deus está sendo invocada sobre a sua vida. Quem está entendendo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Então, se a porta se fechou, se as coisas não estão acontecendo, você não deve se desesperar. Sabe o que você deve buscar? A bênção e a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Quem está entendendo isso aqui nesta noite? A atmosfera fala muito, então você precisa em primeiro lugar ter a cobertura de Deus. E em segundo lugar, você precisa da atmosfera. E para que haja uma atmosfera, tem que ter um clima. E esse clima não pode ser pesado, esse clima tem que ser de alegria. Quem teve alguma coisa nessa semana que aconteceu na sua vida que seria motivo de não se alegrar aí? Quem teve? Eu levanto minhas duas mãos. Quem passou por uma situação em que não saiu como planejado? Levanta a mão. Quem saiu com uma situação que não saiu como planejado, que daria motivo para você entristecer? Todos nós. Mas o que nós não podemos fazer é perder a unção de alegria. Para que haja uma atmosfera favorável, lembre-se, alegria. Cadê aquele sorriso colgate aí? Cadê? Dá aquele sorrisão aí. Porque estão, cara aí, gente, vocês chuparam limão ou pimenta hoje? Tentação. Dá um sorrisão gostoso, aquele sorriso assim, fala assim, vai dar tudo certo. Levanta a mão e fala, vai dar tudo certo. Aleluia. Nós já passamos aqui, eu vou encerrar. Eu quero encerrar dizendo para vocês que na atmosfera existe mais dois aspectos. Eu vou fazer ele rapidamente. Escuta uma coisa importante. O primeiro quesito da atmosfera é a alegria. Não perca a alegria. Não perca a alegria. Não deixe a tristeza invadir seu coração. Não deixe. A segunda coisa é uma unção de cura. Diz assim, eu fui chamado para curar. Ok? Então você é um agente de cura. Você não é um agente de enfermidade. Você não é um agente de ferida. Você é um agente do reino de Deus para curar pessoas. No verso 41, na parte B, aqui eu quero encerrar com vocês, ele diz assim, e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem. Então olha só, ele pega o pão e ele parte. Essa palavra partir é dividir. Diga assim comigo, dividir o pão. E aí ele fez o que? Para que distribuíssem. Então olha só, ele dividiu o pão e distribuiu, ok? Diga assim, dividiu e distribuiu. Então a unção, a atmosfera que nós precisamos de cura, ela vem quando a gente aprende a compartilhar, ok? A compartilhar. Quem é daquelas pessoas quando alguém chega para conversar com você e ela quer saber alguma coisa da sua vida, e você já fica esperta, você já fica atenta, não é tudo que você compartilha, mas de repente tem aquelas outras pessoas que é diferente, que quando a pessoa chega perto dela, ela compartilha tudo. Exemplo, salão de cabeleireiro. A cabeleireira, coitada, ela faz a cabeça da mulher literalmente, fisicamente e mentalmente, né?
Então, a cabeleireira, se ela não for boa da cabeça, ela estraga um casamento, ela arrebenta com uma família e etc. Mas se a cabeleireira for boa, ela aproveita com as mãos dela e abençoa, né, Eliana? Abençoa ali agora, pronto, acabou. Mas lá é o lugar que as mulheres compartilham. Quando elas vão compartilhar, Eliana, você vai perceber que quando elas estão passando por um problema, elas são capazes de ficar 1, 2 horas falando desse problema sem parar. Mas quando elas estão passando por um momento bom, elas falam em 5 minutos. Você já percebeu que a gente é bom para falar de problema, mas quando a gente tem que falar das bênçãos, a gente é rápido? E por quê? Muitas vezes você tem medo que a pessoa ficar com inveja, ciúmes, etc. E você acha que compartilhando problema, aquela pessoa ficar com dó de você. Mas olha só o que Deus chamou a gente para compartilhar. Compartilhar a bênção, o que Deus está fazendo. O que Deus fez na vida dos discípulos? Ele pegou o pão e dividiu com os discípulos. Jesus estava acrescentando na vida dos discípulos, sim ou não? O que eles deveriam fazer? A mesma coisa. Fazer o quê? Dividir e compartilhar. Então, gente, se você vê o seu irmão passando necessidade, se você vê o seu irmão passando dificuldade, passando frio, e você fala assim para ele, Deus abençoe, você curou ele? Não. Porque se ele estiver com fome, você vai lá e fala assim, Jesus seja contigo, vai matar a fome dele? Não. Então olha só, a cura vem quando a gente que possui os nossos recursos que Deus tem nos dado nas nossas mãos e a gente compartilha. Jesus deu pão para eles, Jesus deu peixe para eles. O que eles deveriam fazer? Compartilhar. Então diga assim, Senhor, o Senhor tem me dado tanto, eu preciso aprender a compartilhar mais um pouco. Porque tem gente que só traz problema. Eu como pastor, eu aconselho pessoas todos os dias. Eu gosto de aconselhar. Eu não estou dizendo que quando você tiver problema, você não deve procurar. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou dizendo assim, não se esqueça que você é um agente de bênção. Você não pode lembrar das pessoas só quando você está com problema. Você não pode lembrar dos seus pais só quando a coisa está difícil. Você não pode lembrar de Deus só quando tudo está ruim. A gente precisa aprender a compartilhar, porque o nosso compartilhar é cura. Porque às vezes uma bênção que Deus está te dando, um pão que Deus está te dando, um peixe que Deus está te dando, um milagre que Deus está fazendo na tua vida, aquilo lá vai edificar a vida de outra pessoa. Isso é muito sério e importante. O que Deus está fazendo na tua vida abençoa outras pessoas. Pastor, mas tem os invejosos, e daí vai sempre ter invejosos. Mas o que é teu ninguém toma, quem crê nisso? O que é teu está guardado por Deus. Então olha só, o apóstolo João vai dizer assim na primeira carta, no capítulo 3, versos 17, ele diz assim, ó, se alguém possui recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer o amor de Deus nele? O apóstolo está fazendo uma pergunta retórica, lógico, mas ele está dizendo, não tem o amor de Deus na vida dele. Por quê? Irmãos, aprenda uma coisa, você só pode dar o que você recebeu. Jesus mandou eles compartilhar aquilo que ele entregou na mão deles. O apóstolo Paulo vai dizer isso, porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Então olha só, Deus primeiro dá, Jesus primeiro dá aos seus discípulos, e depois eles distribuíram. Então gente, uma coisa, Deus só nos pede o que Ele já nos deu primeiro. Deus só nos pede o que Ele nos deu primeiro. Por isso você não dá, você está devolvendo. Por isso você não dá, você está compartilhando do que Deus já fez na tua vida. Levanta a tua mão e diga, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. Ensina-me a compartilhar mais. Não existe prejuízo no reino de Deus quando você compartilha. Não existe prejuízo no reino de Deus. Todo investimento no reino de Deus vai abençoar a vida de alguém. Todo e qualquer investimento no reino de Deus vai abençoar a vida de alguém. E se abençoa a vida de alguém, o amor de Deus está na tua vida. Quem recebe o amor de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus? Porque nesse encerramento eu quero dizer para vocês aqui no verso 42 o seguinte. Olha só o que está dizendo no verso 42. Todos comeram e se fartaram. Diga assim comigo, fartura. E tem gente que está fartando mesmo. Farta água, farta carne, farta tudo dentro da geladeira do cara. Mas eu estou profetizando que não vai fartar nada para você, amém? Em nome de Jesus. Porque a unção o quê? De 12 cestos cheios.
vai sobrar, você vai compartilhar, não vai te faltar, na verdade haverá fartura. Então olha só, e comeram e se fartaram, gente. Então isso é o que? Uma unção de fartura. Agora, gente, olha só, muitas vezes, a gente quando era criança, e aqui eu encerro, quando a gente era criança, a gente fazia assim, ó, nós íamos no casamento, aniversário, não importa onde fosse, estava a mesa de comida lá, o banquete do aniversário, não importa o que fosse, lá em Cuiabá, doutor Yuri, lá em Cuiabá, o que nós fazia? Nós já conversávamos, você fazia a rodinha, bora, vamos nós primeiro, vamos atravessar todo mundo e vamos na mesa, bora. E a gente vai chegar na mesa e a gente pega uma sacola, pega na camisa, faz o que for, mas pega um monte de comida. Se tiver salgado, enche de salgado e pega e sai correndo. Aí lá em Cuiabá nós tínhamos um ditado, os nossos pais falavam assim, olha para trás. Tipo assim, olha para trás, tem gente atrás de você que vai comer também. Mas aquela escassez, aquele sentimento de que se eu não pegar agora, e não comer agora, vai acabar. Sabe aquelas pessoas que vão no restaurante? Vai no restaurante chique. Aí vai lá e fala assim, pelo primeiro restaurante chique. E ele vai lá naquele no self-service ali, sei lá onde que ele vai. E ele vai lá e ele pega um monte assim, desse tamanho. Aí ele fala assim, calma, dá 2 viagens. Não, eu tenho vergonha de dar 2 viagens. Mas não tem vergonha de dar com um prato desse tamanho aqui assim, ó. Aí na hora que termina de comer a carne assada, tá o camarada lá no rodízio, passa andando, enche, nem vai comer, enche. Aí termina, o estômago tá cheio, sobe um monte de carne no prato, assim, não comeu. Porque escassez, o medo de faltar. O medo de faltar, era isso que estava no coração dos discípulos, o medo de faltar. Você sabe por que tem gente que não compartilha? Sabe por que tem gente que não compartilha? Porque tem medo que falta. E é o que eu digo para vocês, todo investimento no reino de Deus não falta. Então, gente maravilhosa, se você quer, nesta noite, uma atmosfera melhor na tua casa, traga alegria, nunca se esqueça disso, traga sempre alegria, traga cura e traga prosperidade. Fala, minha casa é próspera. Fala, não vai faltar. Irmão, sabe que você está devendo no mercado? Porque está faltando uma coisa só. Aí você vai lá no mercado e volta com R$1.000 de compra. Sabe o que é isso? Escassez. Você pensa que vai acabar lá no mercado. Quando veio a pandemia, o que deu de gente escassa, correndo para abastecer carro, para comprar as coisas no mercado, para encher a geladeira e etc. Então, os bilionários do mundo todo fizeram bunkers de alimentos, estocaram arroz, feijão, farinha, trigo e etc. Até animais levaram para esses bunkers com medo de faltar. Jesus falou assim, quem preocupa com essas coisas são os pagãos, porque o vosso Pai que sustenta vocês. Ele disse, buscai em primeiro lugar o reino e todas estas coisas vos serão. Então fala assim, na minha casa, na minha igreja, tem unção de alegria, de cura e prosperidade. Fala, alegria, eu invoco as bênçãos. A cura, eu compartilho. E a prosperidade, eu mando embora a escassez. Em nome de Jesus. Se você quer 12 cestos cheios, primeiro, você precisa da bênção e da cobertura de Deus. Segundo lugar, muda a atmosfera do lugar que você está. Muda a atmosfera. O último, que é a organização, eu ministro outro dia para vocês. Porque a organização é o principal e demora mais. Outro dia eu ministro para vocês, que é mais poderosa essa parte da organização. Mas o que é importante nesse momento, chega das suas ideias brilhantes. Anda debaixo da nuvem. Anda debaixo da cobertura de Deus. Pare da cabeçada. Comece a andar no direcionamento de Deus. Pergunta para Ele antes. Se a resposta não veio, insista até a resposta vir. Como que eu sei que a resposta veio? Deus vai usar um profeta? Vai. Deus vai dar sonho? Vai. Deus vai dar visão? Vai. E se não der nada disso? Ele vai colocar uma paz no seu coração. E se vier uma paz, pode seguir a direção, que você está no caminho certo, porque foi o Espírito Santo quem trouxe essa paz no seu coração. E o Espírito Santo não erra, o Espírito Santo acerta todas em nome de Jesus, amém? Outro dia eu ministro para vocês sobre a última parte, que é a organização. Vamos ficar em pé então em nome de Jesus, gente maravilhosa. Em nome de Jesus. Quem quer nessa noite invocar então
as bênçãos de Deus aqui. Quem quer invocar? Então hoje é noite de você invocar essa unção de alegria e de cobertura. Unção de alegria e de cobertura e de alegria na tua vida. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Você vai orar comigo. Diga: Senhor, eu não quero andar segundo o meu entendimento, segundo as minhas limitações. Eu quero andar em fé e acreditar que tudo é possível, que esse deserto vai passar, que essa noite vai passar, que as trevas vão passar, que o frio vai passar, que a dificuldade vai passar, que a impossibilidade vai passar, que a enfermidade vai passar, que a escassez vai passar, essa dificuldade financeira vai passar, essa crise no casamento vai passar. Eu creio, estou no teu direcionamento, estou na tua cobertura. Eu sei que tudo vai passar, porque eu tenho uma palavra do Senhor na minha vida nessa noite, e eu tomo posse dessa palavra agora, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Diga: Senhor, enche o meu coração da tua palavra, para eu não pecar contra ti, para eu não errar o caminho. Chega de decisões erradas. Eu desejo decisões assertivas. Eu desejo decisões precisas. Eu desejo decisões que venham do teu coração para a minha família e para a minha vida. E eu tomo posse dessa unção de alegria, de cura e de prosperidade. Eu tomo posse dessa unção de alegria, de cura e de prosperidade. Eu estou debaixo da tua bênção e eu não saio daqui sem ela. Eu não saio daqui se a tua bênção não for comigo. Aonde eu estiver, eu serei abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Agora levanta as duas mãos. Diga: Senhor Jesus, tu és meu único e suficiente Salvador e Senhor. Não há outro em minha vida. Só tu és Rei, Rei, Rei. Oh, glória a Deus. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão.